Lu? Alô? A paz do Senhor Oi, Jesus, todos Adriana? vocês que estão nesse momento conosco, nesse dia 25 de agosto de 2024. É pela graça e este favor imerecido do nosso Deus que podemos estar juntos compartilhando a palavra do Senhor. Neste final de tarde, início de noite do dia 25 de agosto, e para os irmãos que nos veem através da internet, todas as quintas-feiras, horário do Japão, às 7 horas da noite. E os irmãos que estão no Brasil, às quartas-feiras, às 19 horas, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Por isso, agradecemos ao nosso Deus. Vamos iniciar o nosso culto ao nosso Deus e com o nosso coração agradecido ao nosso Deus, a cada irmão, a cada irmã, a cada um desses irmãos que tem estado conosco, aqueles que muitas vezes não podem estar conosco, mas somos gratos a Deus por todas estas almas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus criador, nosso supremo criador, supremo benfeitor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos concedido mais uma semana de bênçãos na tua presença, no teu cuidado, na tua proteção. E carecemos e precisamos da tua presença, porque sem ti nada somos, nada podemos fazer, ó Pai. Esta nossa reunião, esse nosso culto ao Senhor, que seja sempre agradável a ti, ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E que teu Espírito Santo toque no nosso coração para compreender a tua palavra, alegra o coração daquele que precisa, Senhor, meu Deus e Pai, nesse dia, nesse momento. Também falando através da tua palavra naquele coração que necessita ouvir a tua mensagem. Ó Senhor, nós te pedimos a tua presença no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, pelo teu Espírito Santo que nos habita, que o Senhor permaneça com cada um, no nome do Senhor Jesus, é que nós te agradecemos, Senhor. Amém. Estou muito agradecido ao nosso Deus por essa semana, que algumas dificuldades, mas o Senhor nos concedeu que pudéssemos ultrapassar todas. E que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós continuamente como tem estado. Por isso, devemos permitir, sempre pedir ao nosso Deus que ele permaneça conosco, porque ele já está conosco e esta é uma promessa do Senhor que estará conosco todos os dias. Por isso, somos gratos a Deus por confiar nessa maravilhosa palavra do Senhor. Não vem de nós, mas é um dom de Deus. E hoje nós temos como tema a vontade do Senhor, ou seja, qual será a vontade do nosso Deus, com base nesse texto do Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 16. Então, texto de Efésios capítulo 4, dos versículos 11 ao 16. Assim está escrito: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Bom,
preciosas informações nesse texto para cada um dos cristãos, porque esta é a vontade do nosso Deus para cada um dos seus filhos, para todos os seus filhos. Por isso, vamos, em poucos minutos, aprender um pouco mais sobre qual será a vontade do Senhor na nossa vida, na vida de cada um, porque o Senhor tem um propósito na vida de todos, e todos devem saber qual é esse propósito na vida que o Senhor tem colocado na minha vida, na sua vida, na vida de todos os cristãos, porque não somos cristãos para viver sem nenhum propósito, mas sim o Senhor sempre tem um propósito justo, santo e bom na vida dos seus filhos. Os nossos hinos da nossa harpa cristã, hoje, os hinos de número 225 e o segundo de número 394. O hino de número 225 tem por título Ser Valente. Então, vamos louvar ao Senhor com este hino, que é para continuarmos firmes e sendo ousados e valentes na obra do Senhor. 1, 2, 3. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Japão, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Firme, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Amém? Então, graças ao nosso bom e amado Deus, e podemos confiar nesta palavra maravilhosa,
que nos incentiva a sermos corajosos, sermos valentes, mas escudados no Senhor, porque Ele é o nosso escudo e fortaleza sempre presente. Por isso que eu posso ser valente neste sentido. E o segundo hino, o hino da nossa harpa de número 394, que tem por título A Mão ao Arado. Em 1, 2, 3. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Sê bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. 4. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Glórias a Deus por esta confiança que podemos ter firmada no nosso coração. E essas tribulações e esses pesares que ocorrem na vida de todos nós, com certeza, mas, na verdade, eles não são para destruir nenhum de nós, e sim para nos orientar, para nos purificar, para nos transformar sempre para melhor. Para isso que servem todos esses nossos lidares do dia a dia, na vida de todos, e que muitas vezes muitas pessoas que não têm a Cristo Jesus, ficam sem a esperança, porque Paulo disse que não vamos ser como aqueles que não têm esperança, mas depois desta vida nós temos uma esperança viva, aleluias, de uma vida eterna, e onde não haverá tribulações, não haverá pesares. Por isso, esta palavra nos dá essa certeza maravilhosa do nosso Deus através de Cristo Jesus. Amém. Sou grato ao nosso Deus por esta semana que tem se passado. O Senhor tem nos guiado, nos protegido, nos dado saúde e forças. E peço que os irmãos
lembrem-se de nós nas vossas orações, para que possamos continuar com este propósito e esta obrigação que temos de proclamar a palavra do Senhor, porque é um mandamento e de proclamar, não é uma opção. Por isso que nós entendemos como uma obrigação de cada um de nós, de todo cristão. E o Senhor nos deu essa oportunidade de estar com nossos irmãos queridos que sempre têm estado conosco, tanto presentes como através deste canal na internet. Que o Senhor ali esteja abençoando cada um. O nosso irmão Anderson não pode estar conosco, juntamente com a irmã Keiko. Ele agradece por mais uma semana de bênçãos que o Senhor tem concedido a eles, e que nesta semana o Senhor conceda e toque no coração dele, que se for da vontade do Senhor, o novo local de trabalho possa ser por eles apresentado. Não sei o que aconteceu. Então, esse é o meu pedido de oração. Está voltando. Vamos voltar aqui. A internet caiu. Era isso aí, mas... Ok. Deus abençoe. Muito grato. O irmão Melvin daqui a pouco entra. Então, os nossos irmãos que têm estado conosco, aqui a nossa irmã Luzinete, por gentileza. Irmã Luzinete, um momento, por favor. Total recuperação dela em nome de Jesus pelo Brasil, e Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém. Muito grato. Minha oração é para agradecimento a Deus por mais uma semana de luta, e agradecer a Deus por tudo que Ele tem concedido, das orações de todo mundo que chega até Ele, e que Ele possa nos dar mais uma semana de luta com força e sabedoria e discernimento para lutar contra o mal, e que todas as nossas orações sejam atendidas. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Muito grato, irmão. Tudo bem. Irmão Nishimura Kyodai, onegai shimasu. Moshi? Zozo. Kikaimasu. Konbanwa. Oi, arigatou gozaimasu. Minha cunhada, tá pronta? Por causa do calor, né? Está muito quente aqui no Japão, né? Nossa, 36 graus, mas... Então a gente entra e sai no ar-condicionado, e eu passei mal hoje, né? Hoje à tarde eu estava com ânsia. Meu Deus. Ânsia de vômito, tudo. Aí eu preparei, sabe, o culto de hoje, preparei, mas assim, passando mal. E tá com saco para com ânsia de vômito. Mas
Estou melhor. Meu Deus, Agora. graças a Deus. Eu gostaria que orasse pelos familiares. O que é esse barulho? Não, tá Amém. tudo bem. Uhum. Irmão Melvin. Uhum. Gostaria que orasse pelos nossos familiares. Amém. O irmão Melvin está conosco? Alô? Ele está ali. Ele saiu. Então, o nosso irmão Melvin também tem estado conosco. Hoje ele está estamos ali com algum problema da comunicação, da internet. Mas em seguida eu volto a falar com ele sobre o pedido de oração dele. Vamos aqui com a irmã Mieco. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Só temos que agradecer a Deus, graças a Deus, pela presença de todos, né, e pelo culto de Senhora. De quarta-feira no Japão e terça às 20 horas no Brasil. Amém. Então, lembre-se das irmãs que têm estado conosco, que nós sabemos que muitas vezes, devido ao horário, muitas vezes algum a fazer, algo durante esse horário da noite, às terças-feiras à noite. Mas nós temos recebido bênçãos através dessas irmãs que têm sido fiéis ao Senhor e têm perseverado em estar com a irmã Mieco e as demais irmãs. E estamos gratos a Deus por todas essas irmãs. Porque nós agradecemos de coração e publicamente, porque o Senhor tem sido benigno e bondoso para com todos. Vamos orar ao Senhor para que Ele possa responder às orações de todos aqueles também que estão neste momento nos vendo através da internet. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus justo, santo e bom. Ó Deus, todo-poderoso, nada pode impedir o teu querer e a tua vontade. Continua a abençoar, Senhor meu Deus e Pai, a esta nação, aos dirigentes desta nação, aos dirigentes das nações próximas, dando sabedoria, dando conhecimento, dando discernimento para conduzir essas nações. Que o Senhor esteja com cada uma delas, dessas autoridades, também igualmente do Brasil, da América, de todos os países onde os teus filhos possam estar. Que o Senhor esteja ali, ó Deus, guardando e protegendo a cada um dos teus servos. Ao nosso irmão Anderson, à nossa irmã Keiko, nós agradecemos a Deus por esse casal, e que o Senhor esteja abençoando aquele local de trabalho, aquela porta a qual o Senhor abre, ninguém poderá fechar. Por isso vamos continuar confiando na tua providência na vida desse casal, porque eles também estão agradecidos a ti por todos os benefícios que o Senhor tem concedido em mais uma semana. E pedimos também em favor dos irmãos que não estão conosco, ó Senhor, que o Senhor esteja ali abençoando por tua graça, teu favor, a tua misericórdia e o teu grande poder. Porque muitas são as dificuldades, mas o Senhor tem nos concedido ultrapassá-las todas. Por isso chegamos aqui e estamos na tua presença, agradecidos a ti. A irmã Luzinete, que o Senhor esteja abençoando esta tua filha, tua serva, que serve juntamente com o seu lar, com sua família, servem ao Senhor com alegria. Que o Senhor esteja abençoando a sua mãe, a nossa irmã Santina, o nosso irmão José Ronaldo, o pastor José Ronaldo, ao seu esposo, Alexandre Bonetti e os seus filhos queridos, que o Senhor esteja ali também com os irmãos da igreja onde ela congrega, juntamente com aqueles teus filhos que lá estão, Pai. A irmã Janete também, com seu filho, que o Senhor esteja abençoando aquele jovenzinho, o seu esposo, e demais irmãos que estão ali próximo da nossa querida irmã Janete. Ao irmão também da irmã Luzinete, que o Senhor ali esteja abençoando ele, ali em Marília, onde ele está, no seu local de trabalho, o irmão Donizete, que o Senhor esteja abençoando também por teu amor àquele teu filho que desde o berço o tem servido com alegria. Também te pedimos em favor dos nossos familiares todos que estão próximos, dos nossos familiares todos que estão distantes. A nossa irmã
Maria, que agradece ao Senhor, meu Deus e Pai, pelo teu livramento, por tuas bênçãos, e ela está alegre de poder estar reunida neste momento conosco, juntamente com seu esposo Nishimura. Que o Senhor esteja abençoando este casal em todos os seus passos, em tudo aquilo que eles fizerem. Ó Senhor, meu Deus e Pai, dando a saúde e as forças necessárias. No nome de Cristo Jesus, te pedimos, Senhor, pelo nosso irmão Leandro, que tem estado conosco, que nessa noite também tem expressado o seu amor de poder estar conosco, e nós somos gratos a esse casal, juntamente com sua esposa, juntamente com seus filhos, que o Senhor esteja ali concedendo, Senhor meu Deus e Pai, a autoridade espiritual a cada um de nós, a cada um dos teus filhos, em especial ao teu filho, que pede que ele seja revestido e capacitado pelo teu Espírito Santo para que possa resistir os dardos inflamados do inimigo. Também abençoando o trabalho das mãos desse casal, nós te pedimos que eles possam ser bênçãos, igualmente a sua irmã Nil, aos seus irmãos, aos nossos irmãos que estão ali, juntamente com o Júlio Caoro, Simone e demais irmãos, irmão Valdecir, que o Senhor esteja ali abençoando no sul deste país, guardando, protegendo, ó Pai amado. Também livra esta nação dessas intempéries, dessas tempestades, desses terremotos, de tudo que tem acontecido, Pai. O Senhor tem nos guardado e somos gratos a Ti, mas continuaremos pedindo a Tua presença. Ao nosso irmão Melvin Santana, que tem estado conosco, a sua esposa, a sua filha Débora, que o Senhor esteja concedendo a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia para esse casal. E a cada um desses pedidos aqui mencionados a Ti, ó Pai, por minha esposa, agradecida a Ti, Senhor meu Deus, pelos nossos familiares, pelo nosso lar, pela nossa família, pela família dos Teus servos. Nós te pedimos a Tua mão forte abençoando e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o irmão Melvin está aqui conosco. Já chamou? Se o irmão Melvin está aqui. Graça e paz, amado. Peraí, deixa eu colocar essa tela aí. Caoro, e desculpa, dia 18 foi a Mari Renor, a mãe da Mari Renor dos Estados Unidos, e dia 23 foi a esposa do querido Melvin, a Renata, né? Amém. E o irmão Melvin, então, vai louvar ao Senhor por esses aniversariantes. Depois oramos por todos. Amém. Uma coisa só, meu defeito é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, sobre teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, e tudo que for, reinar em mim, Ouve o meu pensar,
tudo que falar vai te refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, e tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, e tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Aleluia. Amém. Glórias ao nosso Deus. Muito grato, irmão amado. Então vamos orar por esses pedidos, por esses aniversariantes, desculpa. O vosso pedido de oração, irmão Melvin. Amém. Então, muito grato. Então vamos orar por os aniversariantes e pelo nosso irmão Melvin, família, que eu tenho um coração agradecido. Ó Deus soberano, justo, santo e bom, por todos esses que o Senhor tem concedido completarem mais um ano de vida. O Senhor com certeza estará com eles, assim como tem estado com todos nós, os teus filhos. Mas te pedimos a tua presença, abençoando o lar, a família, concedendo saúde e forças à vida e a vida em abundância que só podemos encontrar em Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Concede esta graça maravilhosa de estarmos na tua presença mais uma vez. Ó Pai, o teu filho, nosso querido irmão Melvin Santana, agradece por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a ele, ao seu lar, à sua família, aos seus familiares. Por isso, te pedimos esta presença maravilhosa, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, em cada lar e cada família. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, Pai. Amém. Muito grato. Bem, vamos voltar ao nosso texto e vamos ver alguns pontos importantes, juntamente com os irmãos que têm podido estar conosco. E no versículo 11, nós... os versículos 11 e 12, em que ele diz, e ele mesmo deu, através dele, ele deu uns para apóstolos. Não, todos não são apóstolos, nem todos são profetas, e nem todos são evangelistas, mas alguns evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, aqui está uma das funções do pastor. Além de ser pastor, ele tem que ser mestre. Ele diz pastor e mestre. E está, evidentemente, no plural. E tudo isso com a finalidade de preparar os santos, a igreja, o corpo de Cristo, para a obra do ministério. Todos nós temos um ministério. Não são somente esses aqui mencionados. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqueles que louvam ao Senhor, aqueles que tocam no coral, cantam no coral, tocam na banda, todos eles têm o seu ministério. Então, com o fim de preparar os santos, a Igreja de Cristo, para a obra do ministério também, porque cada um tem um ministério. Não é somente o pastor, o presbítero. Não. E para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, é tudo em função do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, que é a igreja dele. Os dons ministeriais,
aqui apresentados não são títulos hierárquicos que estão numa certa sequência, mas são funções que devem exercer. As pessoas que têm esses ministérios, ele deve exercer para o bom crescimento do corpo de Cristo. Isso é que nos informam esses 2 versículos 11 e 12. Eles servem, esses dons servem. Se o irmão ou a irmã tem o dom para algo, esse dom serve para determinar a função de cada obreiro. Não é um título que ele tem, mas sim uma função atribuída a este obreiro da seara do Senhor, na obra de Deus, né? E assim, com esta organização, a igreja tem a organização correta, pois todos esses dons são igualmente importantes para o crescimento sadio da igreja de Cristo. Todos são igualmente importantes. Muitas vezes, muitas pessoas querem um cargo na igreja do mais alto nível, se é que podemos classificar, mas aqui não está classificando desta forma. Os dons são igualmente importantes para o crescimento sadio da igreja, desde o menor até o maior, desde aquele que se inicia até aquele que já está há meio século dentro da igreja. Todos nós podemos exercer mais que uma função, e tudo isso para a edificação de todos os membros. Não é para tomar o lugar de ninguém, nem para aparecer. É para a edificação de todos os membros. Aquilo que eu tiver que fazer dentro da obra do Senhor, eu tenho que pensar na edificação dos outros, de nós mesmos e do nosso semelhante. Por quê? Até que todos tenham a mesma fé. Isso pode ser encontrado nesses versículos. Até que todos tenham a mesma fé, o mesmo nível de fé, e cheguem até o pleno conhecimento de Cristo, ou seja, conhecer a Cristo como Ele é. Cada um deve exercer o seu ministério para que possamos crescer na nossa vida cristã, avançar e proclamar a palavra de Deus, que esse é o nosso dever e obrigação, como membros de um só corpo. Todos têm que proclamar a palavra, até que todos os membros cheguem à maturidade espiritual que o Senhor requer de todos nós. Por isso que ele fala que não vamos ficar como um menino, porque menino é inconstante. Menino, ele não fala menina, ele fala menino. Porque menino é bem mais inconstante do que as meninas, que são mais quietas, vamos dizer assim. Então, o menino é mais ativo, mais elétrico, ou seja, uma palavra semelhante. Então, até que todos os membros cheguem à maturidade espiritual, e essa maturidade espiritual eu tenho que saber que é até onde o Senhor requer de mim. Então, Ele requer de todos nós. Então, não é só aquele que é pastor vai ser isso ou aquilo, e ele, então, o Senhor requer dele, sim, a quem mais é dado, a quem o Senhor dá mais, o Senhor vai pedir mais. Então, isso é uma verdade que está na palavra do Senhor. Por isso que a palavra de Deus nos diz para não querermos um cargo muito elevado, porque de nós muito será cobrado também. Então, todos nós podemos exercer mais de um ministério no corpo de Cristo. Por exemplo, o pastor pode evangelizar, o evangelista pode ensinar, aquele que louva pode entregar um panfleto e estar evangelizando, aquele que prega, ele não vai só pregar. Então, todos nós podemos ter mais que uma atividade no reino de Deus. Muitas vezes, aquele que louva na igreja, ele só é responsável
pelo louvor, ou ele só toca na banda, ou ele só canta no coral, ou no conjunto. Mas, se ele encontrar alguma pessoa na rua, ele vai ser o quê? Um evangelista, ou ele vai ficar quieto. Vai ser um agente secreto de Jesus. Assim como o pastor e todos nós, independente desse dom ministerial que o Senhor tem preparado especificamente para cada um. No versículo 14, ele diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Qualquer doutrina que aparece, ele aceita, porque ele é inconstante, ele muda muito, bem variável. E pelo engano de homens que existem, né? E que com astúcia, não com simplicidade, mas com astúcia, induzem aos cristãos inconstantes ao erro. Então, pelo engano de homens que com astúcias induzem ao erro quem? A esses meninos inconstantes, a essas pessoas que ainda não têm firmeza na palavra do Senhor. Por isso que muitas vezes pessoas de diferente religião vêm conversar com muitos cristãos e ele não sabe o que fazer, porque ele ainda não é maduro o suficiente. Não porque falta tempo, muitas vezes por muito tempo na igreja, mas não ouve a palavra, mas não se interessa, não estuda, não medita na palavra. Então ele vai ficar o quê? Com o seu crescimento atrasado. Então, para que devemos crescer no conhecimento de Cristo? Para quê? Para que conhecer a Cristo Jesus? Para que conhecer mais e melhor quem é o nosso Salvador? Tem alguma finalidade? Sim. Além das finalidades, tem muitos benefícios. Então, tudo isso para termos um relacionamento efetivo com Ele. Então, a pessoa precisa ter um relacionamento com uma pessoa que ela já conhece. Claro que você pode ter relacionamento com pessoas que são infiéis, que você nem sabe a religião dela, você nem sabe o que ela professa, nem sei, muitas vezes nem religião tem. Esse é um relacionamento, mas não um relacionamento efetivo. Um relacionamento de quando você vai no supermercado, quando você encontra uma pessoa em algum local. Então, isso é o quê? Tudo que nós temos à nossa disposição para conhecer o Senhor é para ter um relacionamento melhor com Ele e para termos também uma fé inabalável. A nossa fé pode ser aumentada, não é uma fé fixa num determinado nível. Ela pode ser aumentada, isso com a presença do Senhor, com certeza, na nossa vida. Através de testemunhos, de vivenciar muitas situações, tudo isso nos acrescenta cada vez mais a fé. E também para termos uma comunhão sincera com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, passa de um relacionamento para um relacionamento efetivo, sincero, genuíno, e o próximo passo é para ter uma inabalável comunhão sincera com o Senhor. Por isso que eu preciso conhecê-lo. Igual quando uma pessoa procura um parceiro, uma pessoa para casar. Se ele não conhece ela do nada, com certeza isso pode trazer problemas futuros. Por isso que é sempre bom conhecermos a pessoa no íntimo como ela é. Claro que nenhum de nós conhece a nós mesmos, evidentemente, como nós somos. Muito mais o nosso companheiro, a nossa esposa, o marido e a esposa, os filhos e os pais. Então, com a ajuda e o acompanhamento, a ajuda e a presença do Espírito Santo, todo cristão deve se desenvolver na sua caminhada cristã. Então, sem se desviar e seguir falsas doutrinas. Se ele não está firmado em Cristo Jesus, ele vai facilmente se desviar. Não significa que vai. Ele vai com mais facilidade se desviar e seguir falsas doutrinas e, atualmente, as novidades da fé, apresentadas em muitas igrejas atualmente. Então, são novidades que tem em muitas igrejas e muitas pessoas vão por causa das novidades.
não vão por causa de Cristo Jesus, nem agradecidos a Cristo Jesus pelo sacrifício que ele fez. Isso realmente só é possível se desviar dessas falsas doutrinas, se conhecer a Cristo realmente como ele é e buscar a conhecê-lo como ele é. Então, vamos ser sempre constantes no Evangelho de Cristo e não aceitar as obras sem frutos de falsas doutrinas e dos cultos de entretenimento. O que nós encontramos hoje, não tenho nada contra, mas eu não pratico. E nem recomendo. Muitas luzes piscando, muitas coisas que danças e etc. e tal, que existem nesses cultos de entretenimento. Então, é bom a gente sempre fazer discernimento entre uma coisa e outra. Então, vamos ser constantes na palavra, no Evangelho de Cristo, na palavra viva do Senhor, e não aceitar as obras sem frutos. Se a igreja A ou a igreja B faz isso, a igreja C pode não fazer. Então, eu vou procurar a igreja que eu considero melhor e não possui uma falsa doutrina, ou também os cultos são bem mais de entretenimento do que palavra do Senhor. Em Mateus, capítulo 4, versículo 4, que eu peço desculpa a alguns irmãos que mandei o texto de ajuda, mas não mandei mandei o capítulo e o versículo, mas não mandei o livro. Então, Mateus, capítulo 4, versículo 4. Que ficou faltando na nossa agenda aqui para alguns irmãos, não são todos. E esse versículo é bem conhecido, onde Satanás está procurando de todas as formas destruir a Cristo Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, todo homem deve viver através da palavra de Deus, a genuína, autêntica, não mesclada, não misturada. Por isso que Paulo disse em Coríntios, no capítulo 11, que sempre lemos na Santa Ceia: porque o que o Senhor me deu é aquilo que eu apresentei, é aquilo que eu vos apresento, é na íntegra. Ou seja, ele não omitiu, porque não podemos omitir, e também não podemos acrescentar. Se omitir, eu estou pecando. Se acrescentar, eu estou sendo mentiroso e pecador. Então, nada. Tem que ser da forma como está escrita. Porque se for de outra forma, eu estou dizendo também que a palavra do Senhor não é verdadeira, que ela não está completa e tantas outras. Tá? O que não deve ser feito. Então, vamos proclamar a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. E é nela que nós temos essa segurança. E encontramos igrejas onde frequentam homens de intenções duvidosas, em todas as partes do mundo. Não estou falando do nosso querido país, mas de todos os países onde estiverem homens e mulheres, existem aqueles que têm intenções duvidosas. E outras igrejas também que possuem tradições e costumes mundanos. Já vi até aqui nesse país e sei que existem em muitos lugares. Então, é melhor não frequentarmos, não termos afinidade com igrejas onde nós observamos que pessoas lá dentro, de todos os níveis, possam ter intenções duvidosas. Outras igrejas também andam de forma que não agradam a Deus. Já no tempo de Jesus, ele passou as 7 cartas às 7 igrejas e nós sabemos que já haviam igrejas que não agradavam a Deus. De uma forma ou de outra, muitas vezes a igreja, eu digo a igreja como corpo de Cristo, ou individualmente um ou outro irmão. E eles já eram e continuam enganando e sendo enganados. Então não agrada a Deus e andam enganando e sendo enganados. E em muitos países proliferam muito mais esses enganadores. Em outros países, nem tanto. Mas
aquele que possui o Espírito Santo e é guiado por ele, não adianta possuir o Espírito Santo, fazer parte do corpo de Cristo, mas não é guiado pelo Espírito Santo. Ele faz a vontade própria. Esse não. Não estou falando desse. Aquele que possui o Espírito Santo e que é guiado por ele, esse discerne entre o certo e o errado. Este é um versículo bem conhecido da palavra do Senhor. Ele sabe o que agrada a Deus e o que entristece ao nosso Deus. Então ele procura praticar aquilo que agrada a Deus, não? E também existe hoje homens que, agindo com astúcia, que é o que está escrito na palavra, mentira e esperteza. Então existem, infelizmente, também em todos os ramos, na indústria, no comércio, em todo lugar, e também dentro da igreja, sim, no meio cristão também, e homens que, agindo com astúcia, mentira e esperteza, tendo como objetivo o seu benefício próprio e não do corpo. E aí levam muitos a praticar tudo aquilo que é errado. A Bíblia diz: afasta-te dos tais. Não sou eu, mas eu também posso dizer, porque é uma palavra que está registrada nas Escrituras, aqueles que levam a você a praticar o erro, afasta-te dos tais. O nosso objetivo é edificar o corpo de Cristo, para que outros possam estar conhecendo melhor a palavra do Senhor e estar crescendo. Esse que deve ser o nosso objetivo. Versículo 15, assim está escrito: antes eu vou deixar de ser menino, vou crescer no conhecimento, e antes, versículo 15 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, vou crescer em tudo, vou procurar crescer em tudo, não ficar um membro maior que o outro. Ou seja, crescer em tudo. A igreja, com certeza, é uma instituição divina, mas formada por seres humanos. O corpo de Cristo foi instituído, a igreja pertence a Cristo. Ele é o edificador da igreja, ele é o mantenedor da igreja, ele é o protetor da igreja, ele é o salvador. Mas esta igreja, o corpo de Cristo, que se reúne em determinado local, é formada por seres humanos, pessoas imperfeitas, com falhas e deficiências como eu e você. Não temos falhas, temos deficiências, eu tenho. Pode ser que nem todos tenham, é claro, eu só respondo por mim. Mas o cristão fora da igreja é um membro que pode se tornar inútil no corpo de Cristo. É por isso que precisamos, de uma forma ou de outra, estar congregando, estarmos fazendo parte do corpo de Cristo, sendo membro de um corpo. Então, se a pessoa, como se utiliza hoje essa palavra, desagrejado, ou seja, ele não pertence a igreja nenhuma, ele não vai a igreja nenhuma, ele não contribui, não colabora, não trabalha e nada na igreja, não? Agora, pergunto se ele não quer desagrejado, ele não quer parar de trabalhar também. Isso ele não para, não? Então, ninguém pode. Então vamos seguir a palavra de Deus em amor, obedecendo a tudo sem reclamar ou murmurar. Pois o Senhor é soberano e sabe das nossas dificuldades para cumprir a sua vontade. Ele sabe de tudo. Ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe de todas as coisas. Então vamos procurar obedecer a palavra do Senhor, ainda que muitas vezes pode se tornar difícil, mas sem reclamar ou murmurar, porque essa é a porção de cada um. Nós cantamos, cada um, não desanimes por ser tua cruz maior do que maior que o teu irmão. Então, se a tua cruz é maior que a minha, né, eu tenho que procurar a presença do Senhor, porque Ele sabe das nossas dificuldades para cumprir a sua palavra, a sua vontade.
Então, vamos nos esforçar para sermos semelhantes a Cristo, semelhantes, não igual, impossível. E cada vez mais parecidos com Ele. Como? Como eu posso fazer isso? Pela obediência ao Espírito Santo em que nós habitamos. Se nós procurarmos a orientação dele, temos que procurar a orientação integral do Espírito Santo, que nos orienta em tudo. Portanto, devemos seguir as direções que ele nos dá. Muitas vezes, podemos até ter a nossa própria opinião, devido ao nosso conhecimento, ao nosso tempo, mas devemos seguir as orientações de Cristo Jesus. Em todas as nossas situações, quer sejam mais importantes, menos importantes, em todas as decisões. Então, cresçamos também em fazer o bem. Não, nada na palavra de Deus, nada na vida do cristão é estático, tudo é dinâmico. Então, cresçamos, eu e você, em fazer o bem, em amar aos nossos semelhantes. É crescer, cada vez mais procurar estar próximo de amar como Cristo nos amou. Ele nos disse para amar os nossos inimigos. Muito difícil, mas não impossível. E ele também vai ajudar a cada um de nós carregar o nosso fardo. Então, em ajudar aos necessitados, suportar os fracos na fé, que muitas vezes a gente não consegue, porque tem crente chato, porque são pessoas normais, como eu e você, e eu também posso ser chato para ele. Então, crescer também em oração, e não fazer a oração do arrebatado, ou também não precisa ser uma oração longa para demonstrar que sabe orar, mas fecha a porta e ora em secreto, e o Senhor em público vai te abençoar. Crescer também na leitura e na meditação da palavra de Deus. Tudo isso nos leva a estar mais próximo da vontade de Deus. Vamos ler e meditar na palavra de Deus, em vez de ler uma outra coisa. Não tenho nada contra, mas é melhor crescer na palavra do Senhor. E também não se esquecer de crescer na comunhão com os irmãos, crescer nas bem-aventuranças e crescer em Cristo Jesus. Viver com Ele e como Ele. Então, crescer nas bem-aventuranças, pacificadores, os mansos, os humildes, crescer em todos esses pontos importantes na vida do cristão. E no versículo 16, ele nos apresenta as diversidades entre os membros do corpo, o que torna o corpo mais produtivo. Por quê? Porque à medida da graça que chega e vem até cada membro, e cada membro possui, ele traz essa graça para o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo não é homogêneo, ele é diversificado em, em cada função que cada um possui, cada dom que cada um possui. Então, isso serve para fazer com que todo o corpo de Cristo cresça e ande como sendo um no Senhor, ainda que existe a diversidade. Por quê? Porque nem todo mundo é pastor, todo mundo é cantor, nem todos são cantores, nem todos são pastores, mas existe a diversidade dos dons. Então, para que o corpo como um todo ande como sendo um no Senhor. Deus trabalha em você para que você dê o seu melhor como um membro do corpo. Como um membro do corpo, para que todos os membros do corpo sejam abençoados e fortalecidos. Não é? O Senhor vai trabalhar na sua vida para isso, para melhorar o corpo de Cristo, para fazer tudo aquilo que Ele nos capacitou para fazermos. E que nós possamos sempre dizer: cumpra em mim, Senhor, o teu querer. Amém? São membros do corpo que muitas vezes querem ser abençoados e não querem crescer no conhecimento de Cristo Jesus.
Se eu não conheço a Cristo Jesus, eu não sei qual a vontade dele. Então eu preciso que o Espírito Santo que em nós trabalha, e por nós intercede, devemos dar todo o crédito e toda a nossas decisões devem ser direcionadas pelo Espírito Santo. Então, para fazermos tudo aquilo que o Senhor nos capacitou para fazermos. Ele vai capacitando segundo a nossa permanência no Evangelho. Até que um dia possamos dizer: cumpra em mim, Senhor, o teu querer. Ou seja, cumpra em mim, Senhor, o teu querer de forma integral e completa. Não apenas em partes, porque nós queremos que o nosso corpo, as nossas mãos, os nossos braços, o nosso ouvido, os nossos olhos, tudo funcione perfeitamente. Mas para o corpo de Cristo pode ter algum membro que está ali já meio fora de forma. Não. Por isso que nós devemos trabalhar para a edificação de todo o membro do corpo de Cristo e buscar o bem-estar de todos e não o bem-estar de si mesmo, como existe em muitas e muitas igrejas do Senhor. Infelizmente, nós temos observado, mas é para a honra, louvor e glória do seu nome. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que era para separar, para saber quem são realmente aqueles que são fiéis e aqueles que muitas vezes não são fiéis ao Senhor. Então, possamos sempre dizer, após a leitura desses versículos, que o Senhor cumpra em nós aquele propósito santo, bom e agradável que Ele tem na vida de cada um. Em nome de Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós com esta palavra e, posteriormente, o irmão ou a irmã possa meditar melhor nesses versículos e, com certeza, tirar boas informações, bom direcionamento para a nossa vida. Ó Deus e Pai amoroso, essa palavra tem tocado no nosso coração, para que possamos fazer parte do corpo, como membros efetivos de um corpo que cresce para a honra, louvor e glória do Teu nome, não para a honra, louvor e glória de nome de homens. Mas o Senhor é aquele que dá o crescimento, aquele que planta, aquele que rega, nada são, mas o Senhor dá o crescimento, a honra, o louvor e a glória. Mas necessitamos daquele que planta e necessitamos daquele que rega. Mas a honra, o louvor e a glória, todo o louvor, toda a glória pertence a Ti, porque o Senhor opera todas as coisas no nosso querer, na nossa vontade e na nossa vida. Usa-nos, Senhor Pai, para a honra, louvor e glória do Teu santo nome em mais uma semana. Continua a guardar, a proteger os Teus santos, os Teus servos em todo o mundo. É o que nós te pedimos, Pai amoroso, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão no Espírito Santo estejam com todos nós desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus abençoe e guarde, desculpe passar do horário, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha uma semana de paz. Amém.